para mais uma aula de geografia. É isso aí, hoje vai nos acompanhar aí o som dos tribalistas, Marisa Monte, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes. Essa que vai ser a nossa última videoaula do semestre, hein? Depois a gente volta aí no dia 27 de julho, né? A gente conversa. Férias a partir do dia 9. Deixei uma atividade pra vocês lá, mas só vou corrigir depois das férias, tá ok? Vamos então à correção de número 9, a correção da atividade de número 9? É pra já, vamos nessa! É isso aí, estamos falando do capítulo de número 10, capítulo Brasil, movimentos migratórios. Vocês sabem que os movimentos migratórios são aqueles feitos pelas pessoas, ou dentro de uma região única, ou por todo o Brasil, entre regiões. Os movimentos que são feitos dentro da própria região são chamados de intrarregionais. Os movimentos inter-regiões, quem sai do Sudeste vai para o Nordeste e vice-versa, são movimentos interregionais, tá ok? É isso aí, vamos então à questão de número 1. Questão de número 1 é a seguinte: elabore uma tabela em seu caderno e preencha com os dados da página 114. Siga o exemplo. Vocês estão observando aí a tabela, período, saída e chegada. Então, século XVI e século XVII, logo que o Brasil foi descoberto, né? Até o século XVII aí, até 1700. De onde as pessoas saíam, para onde elas iam e qual era o motivo econômico. Observem, no século XVI e XVII elas saíam da zona da mata no Nordeste, né, e iam para o sertão. Foi a criação de gado lá que se deu no decorrer dos rios. Século XVIII saíam do Nordeste e de São Paulo, iam para Minas Gerais, por causa das pedras preciosas descobertas em Minas. Século XIX, Minas Gerais e saída de Minas Gerais, iam para São Paulo, já para o plantio de café. No século XX, década de 50, saíam do Nordeste, iam para o Centro-Oeste, construção da cidade de Brasília. Brasília que foi construída em 1960 pelo presidente Getúlio Vargas, ele que estava no poder. Século XX, década de 50 e 60, do Nordeste para o Sudeste, devido à industrialização. São Paulo cresceu muito na indústria, esse é um assunto dos nossos próximos capítulos, e muitos nordestinos então vinham trabalhar nas indústrias de São Paulo. Século XX, década de 60 e 70, pessoas saindo do Nordeste também para o Sudeste, Centro-Oeste, Paraná e Amazonas. Aí, procura de empregos, a procura de situação melhor, de trabalho com mais dignidade, oportunidades de trabalho que tinham nessas regiões. O Nordeste que teve a sua época com a cana-de-açúcar, mas depois que a cana-de-açúcar no ciclo acabou, as pessoas então tiveram que ir para outras regiões em busca de trabalho. Região Sul e Nordeste, aí já no século XX, década de 70 e 90, as pessoas saem da região Sul e Nordeste e vão para o Centro-Oeste e para o Amazonas. Agropecuária e também a mineração, tá ok? Preencheu a tabela certinho aí? É isso aí, isso é um resumo do ciclo econômico do Brasil. Então, desde que o Brasil foi descoberto, com o que se ganhou dinheiro aqui e onde se ganhou dinheiro. Então nós tivemos primeiro o Nordeste com a cana-de-açúcar, o ciclo depois que foi fraquejando, a produção foi diminuindo, esses nordestinos eles foram para o interior, seguindo os cursos dos rios, criando gado, a pecuária aí, né? Essa primeira migração intra-regional estava na mesma região. E posteriormente eles foram para outras regiões do país. A mineração em Minas Gerais, depois o café em São Paulo, construção da cidade de Brasília Centro-Oeste, os garimpos na região norte e a agropecuária na região Centro-Oeste. Tá ok? Então a nossa história econômica do Brasil explica muito das nossas migrações internas. Questão de número 2. Observe aí
o slide comigo. O que é migração intrarregional? Dê um exemplo. A migração intrarregional é entendida como a movimentação de pessoas dentro de uma mesma região. Exemplo, mudanças de pessoas das pequenas cidades rumo às capitais. Então veja bem, nós já tínhamos falado, eu comecei a aula falando um pouquinho dessa migração intrarregional. As pessoas então que moram em cidades próximas às capitais, próximas a Aracaju, próxima a Fortaleza, próxima à cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, elas vêm então do interior aqui de São Paulo, de Assis, de Campinas, que já é interior, de Sorocaba, vem para a capital. Esta é uma migração intrarregional. Questão de número 3. Observe aí o slide para nós conversarmos daqui a pouco. O que é migração interregional? Dê um exemplo. É o deslocamento de pessoas entre as regiões brasileiras. Exemplo, migração de nordestinos após o declínio da atividade econômica da região, o açúcar. Então, como nós vimos lá, os nordestinos saíram do Nordeste quando o açúcar deixou de ser produzido em grande quantidade, e essa mão de obra nordestina, ainda na época da escravidão, ela foi para Minas Gerais, né, suprir aí as vagas que nós tínhamos lá na mineração. O Brasil chegou a tirar 5 toneladas de ouro por ano de Minas Gerais. Então, os nordestinos migraram a princípio para Minas Gerais, né? E quando você sai de uma região nordeste e vem para uma região que já era a região sudeste, nós temos então uma migração interregional. Por quê? Saiu de uma região nordeste e veio para uma outra região, região sudeste. Tá ok? Então você sair do sudeste aqui e ir para o Mato Grosso, você está indo para o centro-oeste, também uma migração interregional. Pessoas que saem daqui vão para o Paraná, também é uma migração interregional, porque saiu da região sudeste e foi para a região sul. Tá ok? Tá claro aí? Migração intrarregional dentro da própria região. Hoje o Brasil tem 5 regiões, né? Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então quando ele sai de uma dessas regiões, de um estado dessas regiões, para outro estado, mas de uma outra região, a migração é interregional. Quando ele sai dentro da própria região, sai de Minas Gerais e vem para São Paulo, por exemplo, na mesma região sudeste, é uma migração interregional. Tá ok? É isso. Passe em casa lá, hein? Passe em casa. Questão de número 4. Observe na tela. O que é êxodo rural? O que provoca esse fenômeno? Então, êxodo rural é a saída da população das zonas rurais para as zonas urbanas. O fenômeno é provocado pela concentração de terras, superexploração da mão de obra, poucas oportunidades para os jovens, secas prolongadas, baixos salários, mecanização da lavoura e industrialização. Então aí, observem que são vários os fatores aí que levam a esse êxodo rural, esta mudança em grande quantidade das pessoas do campo para a cidade. Nós tivemos lá poucas oportunidades para os jovens, pessoas que estão em cidades pequenas, agrárias. O jovem não tem oportunidade, né? Ou ele fica lá trabalhando na roça, ou ele vem à procura de ocupações melhores nas cidades que tem um setor de serviço aí que cresce. Secas, isso aí mais para o sertão nordestino. Sertão, quando eu falo em sertão, o Nordeste tem Zona da Mata, tem Agreste, tem sertão. Os estados que tem sertão são Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e o Piauí também tem um pouco de sertão ali, tá ok? Então, saindo dessa região do interior desses estados, eles vêm às vezes direto para São Paulo, fugindo dessa seca então, que não é todo ano que dá não, é meio periódica, né? Baixos salários, pequenas cidades, baixos salários, trabalho na agricultura, para quem não sabe, é bem pouco remunerado, né? O salário mínimo, né? Tem muito, os casos de escravidão no Brasil, todos estão ligados a atividades da agricultura, né? Aí já dá para tirar quanto são os salários. Industrialização, a industrialização, a mecanização dos utensílios que são utilizados, dos utensílios da agricultura, das máquinas, né? Um trator, a mão de obra de quantas pessoas tira um trator.
uma colhedeira, né? Uma colhedeira aí, uma colhedeira de cana junto com um caminhão do lado que recebe toda essa cana, tira o trabalho de 500 boias frias. Então a mecanização do campo também é responsável aí em algumas regiões por expulsar esse trabalhador da agricultura do setor primário para as cidades. Engasguei, mas falei. Questão de número 5. Olha na tela junto comigo. Relacione o surgimento das favelas ao êxodo rural. O êxodo rural provocou o aumento da urbanização. O custo de vida elevado da cidade resultou em uma massa de excluídos que passou a habitar as periferias, cortiços e favelas. Então, o êxodo rural tem tudo a ver aí com o crescimento das cidades. Crescimento desordenado, diga-se de passagem, das cidades, né? A cidade não estava preparada para receber tanta gente, seja elas vindas aí de migrações intra-regionais ou interregionais. As pessoas chegando na cidade, o custo da cidade, morar na cidade é caro. Um apartamento hoje no centro de Barueri está em cerca de 300 mil reais. Em São Paulo aí nós temos apartamentos que chegam na casa do 1 milhão facinho, né? Uma pessoa vem ganhar aí um salário mínimo, como que ela vai pagar um apartamento desses? E o aluguel, quanto é um aluguel de um apartamento desses? Então, pelo que se paga para o empregado hoje, para alguns setores, não dá para pagar aluguel desses apartamentos, não dá para comprar esses apartamentos. Então as pessoas, elas têm alternativas, ou moram em bairro periférico, né, que fica um pouco distante da cidade, pega ônibus, pega trem para chegar no seu emprego, ou ela mora na cidade, bem próxima à cidade, mas em áreas perto de rios, em encostas, né, em invasões, e aí esses lugares que não tem ruas, né, não tem saneamento básico, são vielas que separam aí as moradias, são determinadas favelas, né? Então as pessoas vêm para essas favelas, que também não é fácil assim não, né? Se não for um novo assentamento, você tem que comprar o barraco, tem que pagar uma grana aí também. Cortiços, né, que são casas antigas que se alugam quartos. E aí o problema da moradia é um problema, ao meu ver, político. A política pode se fazer muitas coisas assim. Eu, quando estive em Cuba em 2017, o que você vê em Cuba, indo de Havana para Lavaradeiro, é muito apartamento. Esses apartamentos meio Coab, né? Porque Cuba, na Revolução de 1959... as pessoas também sofriam muito por falta de moradia. Então o governo socialista de Fidel Castro, uma das providências foi construir casa para uma grande parcela da população. O brasileiro ainda carece muito dessa habitação, né? Há muito por ser feito em tantos parâmetros municipais, estaduais como federais. Vamos lá, questão de número 6. Acompanhe na tela. O que são movimentos migrações pendulares? São os movimentos diários de pessoas que saem de bairros periféricos para trabalhar em áreas centrais. É isso aí. Então, uma migração pendular. A pessoa vem para Barueri aqui, dorme, volta para São Paulo, vem para Barueri, dorme, volta para São Paulo, trabalha, né? Isso também acontece com as pessoas que moram em Itapevi, em Jandira, em Carapicuíba, que é grande pra caramba. Pessoas saem lá da Vila Dirce, lá do bairro da Aldeia, Vila Menck, Vila Crete, Coab 5, alô! É isso aí, as pessoas saem, pegam o trem lá na Estação 21, em Carapicuíba, e vão para São Paulo todos os dias. Então essas cidades também, Osasco menos, né? Mas Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi são tidas como cidades dormitórios. As pessoas vêm apenas para dormir e no outro dia, pela manhã, já retornam às suas ocupações no centro da cidade. Migrações pendulares. Questão de número 7, acompanhe na tela. O que atraiu pessoas para as regiões norte e centro-oeste na década de 1980? Projetos agropecuários de mineração do governo brasileiro, mas também de empresas particulares. Vamos destacar aqui a possibilidade de enriquecimento por meio de garimpos. Então, na década de 80, o governo incentivou essa migração para a região centro-oeste, né? E as pessoas também foram atrás de garimpos,
você acha lá uma pepita de ouro, né? Você fica rico do dia para a noite. Nós vimos aí através de filmes, o filme Serra Pelada traz muito disso, o documentário Serra Pelada traz muito disso, que a vida não é muito fácil, né? Um ou outro acha assim uma quantidade de ouro que dá pro gasto, né? Mas a maioria vive de gramas lá, o que eles acham dá apenas para sobreviver ali no meio da floresta, né? Vida difícil para os garimpeiros, tanto os legais quanto os ilegais, né? Questão de número 8, acompanhe na tela! Comparando os mapas da página 116, o que nós podemos chegar aí comparando os dois mapas? Então, eu resumi a questão para responder o seguinte. Diminuíram as migrações para o sudeste, diminuição das migrações internas, a volta dos nordestinos ao seu estado de origem. Então, nós estamos observando aí no mapa que, observem que as setinhas, elas ficaram menores um para o outro, né? Você observa aqui os dois mapas e nesses dois mapas vocês observam o quê? Que um tem muito mais setas que o outro, ou seja, tinha muito mais migrações nesse primeiro mapa de 1990. Já no mapa do ano 2000, as migrações, essas intra-regionais, diminuíram. E observem que de um mapa para o outro, de 90 para o de 2000, a seta que sai do sudeste e vai para o nordeste ficou mais grossa, né? Ou seja, mais nordestinos estão voltando às suas cidades de origem. Fugindo aqui do centro do sudeste, que não está sendo mais o grande, né? É ainda o grande parque industrial do país, mas não oferece as melhores condições de vida. Pelo que se ganha aqui no sudeste, às vezes compensa mais voltar para a cidade de origem, nos estados nordestinos. Você tem ocupação que vai te remunerar igual ou até mais, né? E você vai estar onde você nasceu, onde você tem possibilidades maiores de ser feliz. Estamos chegando ao final, hein? Tenha paciência aí, pegue o seu caderno, pegue a sua borracha, né? Vamos lá, vamos continuar a nossa correção, vamos continuar o nosso entendimento. Qualquer dúvida, pode deixar a mensagem aqui no canal, dá um linkinho lá que você gostou da aula também, isso é muito importante, saber que vocês estão acompanhando, estão gostando ou não das aulas aí online. Vamos lá, questão de número 9 na tela. Qual foi o marco da imigração para o Brasil? Por quê? Então o marco inicial deu-se em 1808, quando Dom João VI assinou um decreto que permitia a posse de terras por estrangeiros. Depois tem que consertar isso aí, hein? A família real estava de mudança para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas. É isso aí, né? Em 1808 tem até um livro do... Gente, eu tenho ele aqui na minha estante, Laurentino Gomes. Ai. O livro do Laurentino Gomes, ele escreveu aqui esse livro em 1822, mas ele escreveu também o 1808 e escreveu o 1889, né? Então, quando a família real chega ao Brasil em 1808, é um acontecimento, muitas coisas importantes acontecem a partir daí, muitas decisões são tomadas. Depois, em 1822, aqui o livro que eu estou na mão, com a independência do Brasil. Depois, em 1889, são 3 livros aí do Laurentino, que me fugiu aqui o nome do autor, mas são livros ótimos que eu recomendo que vocês lerem aí, tá ok? Então é o seguinte, a família real chega em 1808, provoca grandes mudanças no país, e aí ela facilita a vinda de estrangeiros ao Brasil, né? Até então era meio que impedidos esses estrangeiros, né? Tem que ser católico, né? O Brasil sempre foi um país católico. Sempre foi uma das condições básicas da coroa portuguesa. Porque sendo católico, né? Sendo cristão, aí beleza, todos irmãos em Cristo aí. Mas aí é o seguinte, então o pontapé inicial foi em 1808, né? E depois, em 1888, com a libertação dos escravos, vieram muitos imigrantes para cá trabalhar na agricultura, na plantação do café. Ok?
Chegamos na questão de número 10. É isso aí, questão de número 10, hein? Porque tem que ser sempre 10 questões. Não pode ser 9, 8, 7, 6, 5, né? Tem que ser 10 questões. Mas é isso, gente. 10 é um número mágico, né? Vamos lá então para a questão de número 10 na tela. Por que a quantidade de imigrantes começou a diminuir a partir de 1930? Então, o não cumprimento das promessas feitas pelos agenciadores, a queda da Bolsa de Valores que resultou no baixo preço do café. Então, quando os imigrantes da Europa chegaram aqui, eles vieram de lá na Europa, lá na Suíça, lá na Alemanha, lá na Itália, sobretudo, fizeram várias promessas para eles, que eles iam ter direito à terra aqui, que eles iam ter direito a trabalhar na sua própria terra. E o que eles viram depois foi aí os fazendeiros, os donos dos cafezais, das grandes fazendas de café, tratando-os como se fossem escravos, apesar que eles não sabiam tratar de outra forma, né? Eles tratavam os imigrantes aí como tratavam os escravos. Então muitos retornaram à Europa, falaram, não, eu não sou obrigado, né? Se eu passar fome, passar necessidade, eu vou passar lá na minha terra, não vou ficar passando aqui nesse fim de mundo que era o Brasil, né? E também aí a queda da Bolsa de Valores. Então a crise que nós estamos passando hoje, muitas pessoas estão voltando para os seus países, né? Quem estava aqui no Brasil está fugindo aí do Brasil, aí tá certo, né? O Brasil é um dos focos da pandemia aí. Se eu também tivesse cidadania dupla, já estava em Portugal. Mas é isso então, as pessoas estão saindo daqui também pela crise de 29, aqui também o Getúlio Vargas tocou fogo em vários pés de café, como nós vamos ver no próximo capítulo também. E aí a economia não estava bem, já que é para passar fome, passar necessidade, cada um que vai passar no seu país, né? Eles voltaram lá pro país deles. Tá ok? É isso aí então, encerramos assim mais uma aula de geografia. Boas férias para vocês. A gente se vê então no dia 28 de julho. Não sei como vai ser, né? Se é números pares, números ímpares. A gente vai fazer lá um rodízio, alguma coisa assim. Também tô para receber notícias. Qualquer coisa eu informo vocês, tá ok? Tô te esperando. Não passa não, que é época de pandemia, hein? Tchau, boa noite. A gente se vê no próximo vídeo, depois do dia 28 de julho, hein? Não deixe de fazer atividade. Vou fazer um videozinho bem legal para correção dessa atividade aí do final do capítulo 10, tá ok? Até mais, tchau! Vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo bis, passe um tempo, passe lá, passe mal com os meus lençóis, passe agora, passe enfim, um momento pra ficarmos sós, passe.